Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa muito pontual, ainda mais agora, estamos vivendo tão imersos na tecnologia que são os grupos de troca de leitores. Engraçado, eu tô falando sobre fanfics, mas isso aqui é sobre leitura e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E parece que não, mas realmente é um assunto muito pontual. Os grupos de troca de leituras, na verdade, são grupos onde leitores e escritores do gênero fanfic trocam leituras entre si. É o tipo, lê a minha história que eu leio a sua, favorita a minha história que eu favorito a sua. Até aí seria perfeito, não é? A gente ganharia um pouco de engajamento, teria mais gente lendo os nossos livros, nossos fanfics, não é não? Só que tem um porém aí. Infelizmente, tem esse porém, que são justamente a forma como esses grupos são estruturados. E eu resolvi trazer esse assunto aqui à baila, porque, infelizmente, eu mesma fiz parte desses grupos, vários, na verdade, e esse assunto acabou sendo pontual justamente porque existe um parâmetro, tipo um divisor de águas, entre a forma como lemos nesses grupos de troca hoje, eu sei porque eu trago uma bagagem de experiência nisso, e a forma como era a participação, por exemplo, durante a quarentena, em 2020. Eu já vinha participando desses grupos em 2020. Então, a partir dessa experiência que eu vou trocar com vocês aqui, eu vou trazer algumas coisas bem pontuais sobre esses grupos que eu acho que seria muito bom. Até porque vai ajudar os leitores, apesar de os prós e contras de participar de grupos assim. Vocês podem participar? Podem, mas infelizmente vai ser por conta e risco, porque eu vou trazer 3 coisas negativas sobre esses grupos. Seria interessante até para ajudar na decisão de entrar ou não para esses grupos. A primeira delas é que os grupos majoritariamente são administrados por adolescentes ou jovens. Podem dizer que não, mas são, principalmente porque eles têm muita disponibilidade, tempo livre para ler e produzem bastante. Passa o tempo todo fazendo isso. Então, na percepção deles, eles pensam assim: se vocês têm tempo para ver um vídeo de um gatinho dançando no Facebook, vocês têm tempo para ler as nossas histórias, não tem? E esse aí é o nosso único ponto de convergência, é o nosso único ponto, na verdade, de concordância. Porque, realmente, se a gente tem tempo para ficar rolando o feed lá do Instagram, do Facebook, até do TikTok, a gente tem tempo, sim, para ler algumas páginas. Só que a forma como eles exigem isso chega a ser muito tóxica. Porque, gente, nós precisamos entender que voltamos à rotina presencial. A gente não vive mais como vivia, por exemplo, em 2020, período da quarentena, que a gente precisou ficar mais tempo em casa, isolado, e teve tempo realmente para ler livros, para se voltar mais para a leitura. A gente não tem mais esse tempo livre que a gente tinha antes. Então, é quase impraticável. A gente tem, assim, aquela sensação de, assim, tudo está correndo muito rápido, o tempo está se esgotando. A gente tem essa sensação de que quase não sobra tempo para muita coisa. E dentro desses grupos, o que eles exigem são leituras diárias. Leia de 3 a 5 histórias diariamente para conseguir pontos nesse clube. E, gente, tem gente como eu, por exemplo, que só tem tempo para ler à noite. E às vezes leio o quê? 10, 5 páginas. Que tempo a gente vai ter para ler 2, 3 capítulos de uma mesma história em uma noite? Não tem como. Tem noites que a pessoa não pega nem no livro para ler. E eu não sei o quanto vocês vão se identificar. Então, justamente por esses grupos serem majoritariamente liderados por pessoas que têm muito tempo disponível, elas não entendem que os outros participantes talvez não tenham mais esse tempo. Vale ressaltar de novo, a gente voltou para a rotina presencial, não vivemos mais como em 2020. Então, acho que ou eles não tentaram se ajustar a isso, ou simplesmente eles simplesmente ignoram essa realidade. Talvez porque a realidade deles seja diferente da realidade dos outros participantes, por exemplo. Até as formas de punição, porque as pessoas não encontram tempo para ler os livros deles, é terrível. É simplesmente eles são excluídos, até expulsos do grupo. Isso é muito complicado. Até para quem tenta manter a rotina de leitura dentro desses grupos. Então, chega a ser muito tóxica a forma como as pessoas que são excluídas são tratadas. Então, justamente por esse tipo de administração, eu acho que vale a pena pensar 2 vezes antes de entrar num grupo desses. A segunda razão, porque esses grupos não são uma boa ideia em 2025, está muito atrelada à primeira razão. As metas de leitura que eles estabelecem são muito irreais. São tipo, dependendo do tamanho da história, que são 30 a 50 capítulos, que podem até ser curtos, mas são 30 a 50 capítulos que exigem até no mínimo 3, 4 capítulos só de uma vez para ler logo no começo. Ainda tem a questão, você é obrigado a favoritar a história. Mesmo que você comece lendo, vendo que, tipo, não vale a pena favoritar aquela história. Mas mesmo assim, você é obrigado a favoritar. Então, as metas são muito irreais. É aquele tipo de coisa.
esse é o tipo de história que eu favoritaria. Então, é uma coisa que vale a pena pensar bem antes. E para fechar aqui, são os próprios teores das histórias. E esse é o quarto motivo, porque que também a gente deve pensar bem antes de entrar num grupo de troca, em busca de engajamento para as nossas histórias. A forma como o produtor de histórias nas plataformas como Spirit Fanfics, Wattpad, a forma como essas pessoas saem desses grupos é a pior possível, porque a pessoa sai pior do que quando entrou. E isso acaba com o engajamento da pessoa, porque aí, a partir daí, eles simplesmente não conseguem mais leitores. Os grupos de leitura, eles podem até impulsionar um pouco a leitura das histórias, podem tornar elas conhecidas, mas grupos de leitura, eles são uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que impulsiona a sua história, eles podem fazer com que você tenha problemas, porque se você não conseguir participar das metas, se você não conseguir cumprir com o combinado com esses grupos, se você não lê um tanto de histórias por dia, eles simplesmente vão dizer, saia desse grupo, que você não está conseguindo manter as metas. E você acaba saindo pior do que quando entra. Então, esse assunto foi importante de trazer para cá, porque é bom você pesar assim a decisão de entrar num grupo desses muito bem antes de entrar, porque depois que você entra, a sua história pode ficar até conhecida, mas depois, para você manter isso organicamente é muito difícil, é quase impossível, porque o seu engajamento orgânico acaba no momento que você entra nesse tipo de grupo. Eu experimentei isso, passei por isso, e eu apresentei 2 fanfics que eu escrevo. Eu vou falar sobre eles em algum outro momento. Eu quero muito falar sobre eles e sobre a escrita, que eu acho que é uma coisa que é muito boa. E para mim, durante toda a quarentena, a escrita foi terapêutica. E acredito que ela tenha sido para muitas pessoas também. Mas também tem a questão do engajamento, que é muito difícil conseguir de forma orgânica. E esses grupos de troca, eles prometem uma coisa que, na real, eles não cumprem, porque eles exigem muita coisa e uma pessoa que tem uma rotina diária muito cheia, precisa trabalhar, precisa entregar coisas em seus devidos prazos. E a escrita criativa, que nem é remunerada, acaba sendo mais um hobby. Se acaba exigindo uma coisa que nem é para fazer, você perde totalmente a animação de participar do grupo. Fora que ainda tem uma última questão, que eu esqueci de falar logo no início, mas isso que ainda é o pior. Leitura obrigatória. Você tem que ler obrigatoriamente. E leitura obrigatória, gente, a gente já faz isso na escola. Não tem por que ler obrigatoriamente. A gente já tem essa experiência péssima da leitura obrigatória nas escolas. Infelizmente, isso precisa ser falado em algum momento. E você chegar num grupo de troca de leituras que deveria ser um ambiente leve, divertido, e chegar e dizer, você é obrigado a ler, pelo amor de Deus, gente, não rola. E até o feedback das histórias, quando exige da gente, eles exigem tópicos. Eles, olha, pegue pedaços da história. Literalmente o que está na história, gente, não. O nome diz é fichamento. E fichamento a gente faz na escola também. Resenha diferente. Uma resenha você vai pegar aquilo que você realmente aprendeu de forma autoral, dizer o que você achou da história, você vai colocar os pontos positivos, aquilo que a história realmente te trouxe de bom, o que você realmente levaria para a vida de uma leitura. Isso aí que é exigido é fichamento, gente. Fichamento de tópico. Fichamento a gente faz na escola, na faculdade. Que é isso? Por favor. Aprenda a diferença entre fichamento e resenha, por favor. Leiam mais redação oficial. E é isso, gente. Eu quis trazer esse assunto muito pontualmente, porque eu sei que parece que não, mas foi uma experiência muito traumática. E eu acho que para quem participou de grupos de leitura pode ter sido uma experiência muito traumática também. Foi para você também? Coloca aí nos comentários o que você achou, como você se sentiu, se você se arriscaria a entrar num grupo de troca de novo. Eu não arriscaria mais isso. Hoje, em pleno 2025, depois de toda essa mudança de rotina remota para presencial e ver como a leitura hoje se reconfigurou, porque a leitura agora já quase não faz mais parte da vida das pessoas. Quem está tentando manter a leitura na sua rotina está fazendo um esforço quase hercúleo para chegar a ter que participar de um ambiente desse que você é obrigado a ler, e já tira todo o encanto da leitura. E se você gostou desse conteúdo, que é mais um desabafo, coloca aqui nos comentários. E se você gosta de tudo relacionado à leitura, ao mundo da leitura, dos livros, da literatura, é só se inscrever aqui, deixar o seu curtir e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!